Meus amigos, o vídeo de hoje ele não estava programado, é um tanto de última hora, mas prometo que vocês vão gostar também. O livro de hoje, explicando primeiro o porquê, dessa introdução, é que eu prometi que ia trazer uma teoria, de Agostinho, mas acontece que eu estou um tanto agarrado com algumas coisas e eu já fiz o esboço dela, tá traduzida certinho. Mas eu não teria cabeça, sabe, para colocar tudo em panos limpos, vamos dizer assim. E esse canal, o intuito é de trazer o melhor, né? Então eu vou trazer esse livro, aproveitando que eu terminei de ler ele essa semana. E, o próximo vídeo, que eu vou estar mais organizado, eu vou trazer a teoria, mas já está com o esboço pronto, tá bom? O livro de hoje, para vocês verem, é 95 Teses de Martinho Lutero, tá? É um livro que você não necessariamente precisa ter, porque se você procurar no Google você vai achar sites, com as 95 teses de Lutero, mas é aquela questão do intelectual que quer ter alguns livros na prateleira só para ter, beleza? Essa edição aqui, ela é a edição de luxo, tá? Ela vem com essa capinha aqui, o livro é esse, vou colocar a capa aqui. E é o seguinte, ela foi publicada em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, no caso 2017, né? Que a Reforma Protestante aconteceu em 1517. E foi publicada pela editora Concórdia e pela editora Sinodal em 2017, como eu falei. A capa dela é capa dura, as páginas são amareladas, assim como a capa, no mesmo tom dessa capa amarelada aqui. E as páginas são bem grossas até, tá? E aqui dentro nós temos algumas coisinhas. Nós temos a apresentação do livro. E no final nós temos uma mini biografia de Lutero, sabe? Então é um livrinho bem legal de se ter, porque é um livro rápido de se ler. Eu li ele em 1h30. Não 1h30 no mesmo dia, sabe? Mas assim, em meia hora que eu tava na pausa assim. Eu li um pouquinho e terminei ele bem rápido, porque são 95 teses, né? Vou mostrar as teses para vocês. Então, sobre o livro, sobre a aparência dele, eu acho que é isso, tá? Ele é bem bonito para vocês verem. Olha, vou colocar mais de perto. Essa fonte aqui parece mais aquelas fontes que a gente vê no latim e tem esse detalhamento aqui bem bonitinho. Eu vou mostrar por dentro do livro. O livro é assim. Essas aqui são as teses e tem a rosa de Lutero aqui atrás. E as teses, como vocês podem ver, são bem pequenas, como se fossem aforismos, sabe? Aí tem o número da tese, a tese, mas o número, então, mais ou menos, cabe 2 teses por página aqui. E olha, esse livro me surpreendeu porque é aquele tipo de livro que você lê esperando alguma coisa por ter ouvido várias coisas a respeito dele, mas você lê outra coisa, sabe? Porque assim, nós protestantes, pelo menos eu, ouvi que 95 teses eram 95 teses contra a Igreja Católica, contra o Papa, contra todo esse regime, mas não é, sabe? Foi como eu li a carta de Meneceu, de Epiteto. Epiteto não, Epicuro, eu sempre confundo os dois. E é assim, é aquele livro que eu vim nele pensando uma coisa e eu cheguei a uma conclusão diferente do que eu pensava. E eu vou trazer essa conclusão aqui pra vocês, tá? Pra vocês ficarem a par do que eu li. As 95 teses, elas não são uma afronta à Igreja Católica. Ela não é, elas não são assim contra o regime católico, uma parada que, nossa, eu escrevi as 95 teses e agora ninguém mais vai acreditar. Não. Ela é o seguinte, são 95 teses contra, eu esqueci o nome. Penitência não, tem outro nome. Contra a indulgência, lembrei, tá? Ela é 95 teses contra a indulgência. E o que é a indulgência? A indulgência, no período atual de Lutero, era o seguinte: a Igreja Católica inventou o purgatório, que era a mediação entre o céu e o inferno, né? O céu e a terra, onde as almas ficavam lá esperando para irem para o céu ou irem para a terra. E assim, os papas, os padres, eles recebiam dinheiro de pessoas para que eles retirassem essas almas pelo perdão
né, a que eles foi concedido, dessas almas do purgatório e do sofrimento. Então as pessoas pagavam para serem salvas, basicamente, não as pessoas em si, mas pagavam para outras pessoas serem salvas, né? Sem mencionar aquela carta lá, que eu esqueci o nome também, eu tô muito voado da cabeça hoje, mas também que conferia a salvação à própria pessoa. Mas as 95 teses basicamente são contra as indulgências, tá? Lutero, ele não critica a autoridade do Papa da Igreja Católica, ele não critica o regime em si da Igreja Católica, mas ele critica as indulgências e sutilmente a autoridade do Papa e a autoridade conferida aos demais bispos. Por quê? Ele critica de uma forma geral, falando, olha, o Papa não pode salvar ninguém, porque isso é mérito de Deus, Deus que dá a salvação. Isso é uma coisa básica, sabe? Mas as pessoas não sabiam ler, porque, se eu não me engano, nessa época a Bíblia era traduzida em latim, Lutero faz a primeira tradução dela para o alemão. Mas, olha, eu separei algumas teses que eu acho principais para vocês terem um norte do que são as 95 teses, tá? Que é o seguinte, eu vou ler para vocês, são bem pequenas, tá? Fiquem tranquilos. Tese 94. Isso porque aqueles favores das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental determinadas pelo homem. Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Tese 37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo ou morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. E agora a última tese para vocês é a tese 49, tá? Que fala o seguinte: deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do Papa são úteis enquanto não depositam nelas sua confiança, porém prejudiciais quando, de posse delas, perdem o temor a Deus. Então, para vocês terem um norte, para vocês conhecerem as 95 teses, eu pensei que essas aqui são as principais, tá? Que fala o seguinte, olha, o perdão é só Deus que dá. As indulgências, elas são válidas por coisas sacramentais, ou seja, penas da própria igreja, não penas que estão escritas na Bíblia como pecados contra Deus. Elas são inúteis quando se depositam toda a confiança nelas e não no Papa em si. Não no Papa não em Deus, né, porque é contra isso. E é o seguinte, Lutero, ele não questiona o Papa, mas ele fala que está muito difícil defender o Papa, porque os vulgares, né, as pessoas simples, estavam questionando do porquê o Papa faria isso por dinheiro, já que ele tem o poder de salvar as almas do purgatório, por que ele faria isso por dinheiro? E sem dinheiro ele não salvaria, já que ele ama essas almas, por exemplo. Então é muito complicado defender isso, porque isso não é a verdade, tá? E assim, essas 95 teses são muito importantes porque é uma parada que todo cristão protestante conhece, né? Pelo menos de ouvir falar, as 95 teses de Lutero. Para vocês terem mais um pouco do que é Lutero, tem um podcast muito bom do Bibotal, que eu não vou lembrar o episódio, mas está entre as séries gigantes, que ele narra vários personagens, né, grandes da história cristã, da história da igreja em si. Olha, eu gostei muito de ler, porque eu desconstruí o que eu tinha lido, não o que eu tinha lido nada, o que eu ouvi falar, que era uma crítica ferrenha à Igreja Católica e ao Papa, mas não é. É uma crítica às indulgências, é uma crítica teológica, né, às indulgências, tendo as indulgências como principal fator dessas teses, e ela foi pregada na porta da igreja, se eu não me engano, porque eram assim que costumavam fazer. E olha, leiam as 95 teses, eu sempre vou defender a leitura de livros clássicos e livros históricos. Eu tenho muitos livros históricos. Os livros da patrística estão segurando a luz aqui agora, mas tem alguns livros históricos ali também, né? Aquela coleção dos pensadores maravilhosas também. E vamos conversar mais sobre livros clássicos, né? De várias literaturas, livros históricos. E vamos falar mais sobre Lutero, se eu comprar mais livros de Lutero, né? Mas vamos falar mais de teologia, de igrejas, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, leiam pelo menos 95 teses na
na internet que vocês vão achar. E eu prometo que o próximo vídeo minha cabeça vai estar menos na lua e mais no chão, tá? E olha, esse foi o vídeo de hoje. Martinho Lutero, as 95 teses. E dê um like se vocês gostaram, compartilhe com alguém e vamos debater mais sobre literatura, teologia e vários outros temas que aparecem aqui. E até o próximo vídeo.